Este é um podcast Rebentar Central de Histórias. É som, mas pode ser colorido. Bem-vindas e bem-vindos ao Como Poema. Eu sou a Lilian Sais e você está ouvindo o episódio 25 desse podcast. No episódio passado, a gente estreou a série Como Leio, com o Tarso de Mello falando sobre a Ana Cristina César. O episódio de hoje integra a série O Primeiro e o Último, que vai ao ar na primeira e na última segunda-feira de cada mês. E a nossa convidada é a Mica Andrade. Essa entrevista foi gravada em agosto, às 10 horas da noite. A Mica explicou que ficava mais fácil gravar a entrevista depois que ela tivesse colocado os filhos para dormir. Na entrevista, ela falou sobre o poema mais antigo e o mais recente que ela escreveu, comentou um pouco sobre como estava a sua vida em cada um desses dois momentos e falou também sobre a sua trajetória e o projeto de divulgação de escritoras cearenses que ela toca já há alguns anos. Em alguns momentos você vai ouvir no fundo um cachorro latindo. Fica tranquilo, ele não vai morder ninguém. Antes eu só lia prosa, né, na escola. Não tinha esse incentivo todo, assim, e em casa também não. Eu lembro de faltar às aulas de matemática para ficar na biblioteca. Né, eu lembro que eu li na biblioteca toda a coleção das Crônicas de Nárnia, Desventuras em Série, esses livros assim. A poesia, assim, entrou na minha vida um pouco tarde. Foi um encontro tardio, infelizmente. Eu lembro de ler, né, poemas aqui e ali em livros de português, né, gramática. E assim, eu lembro que o poema que me impactou muito, assim, da primeira vez que eu li foi o Ismalha, do Afonso de Guimarães. E assim, é um poema que eu nunca esqueci, depois daquele encontro. E a única coisa que eu li do Afonso de Guimarães foi esse poema, eu nunca li um livro dele. E assim, não foi algo que me fizesse querer ler poesia, mas aquele poema em si mexe muito comigo, tanto que a partir dele eu escrevi um conto também. E assim, eu amo muito a música do Emicida que ele fez no último álbum, que é uma referência a esse poema, que até no finalzinho tem a Fernanda Montenegro, né, recitando ele. E aí, eu só vim ler poesia com uns 20 e poucos anos, 23 anos, por aí, depois de já ter terminado escola, essas outras coisas, né. Ficou mais forte quando eu comecei a escrever, que foi meio que sem intenção de escrever, né, que foi o meu primeiro poema mesmo, foi As Querências de Lilith, né. As Querências de Lilith. 1. Sem preocupações sob os olhares vigilantes de Deus, Adão e Lilith fornicavam sobre as gramíneas do belíssimo jardim, até que, num momento breve de êxtase, a varoa com o corpo entre milíx vira-se e fica na posição de quadrúpede. Tal é o espanto de Adão diante do olho cego de Lilith, que cai de cara no chão, e de vara já amolecida, as bicas grita: pelo nome do Altíssimo, o que queres com isso? O Senhor escuta a barulhada, e com sua voz grave e espantada, tenta questionar o que se passa, mas em sua grande ânsia e desejo, Lilith interrompe o questionamento ou devaneio e jorra seu líquido desaforado na cara de Deus, e sem jeito, retorna ao firmamento. 2. Adão, me toma pelo corpo, faz com que eu sinta o líquido da vida escorrer pelo vértice, me cavalga com virilidade e volúpia, faz com que o gozo invada meu ventre e viole o vazio. Adão, vigia a vagina, que a vagina é vida, vulgarizada, desvalorizada, vilanizada. Venera esse vão, vulcão vadio e viciante.
3. Lambuza-te com meu sumo, sorva todo o líquido, meu gozo é seiva de um fruto permitido. Eu queria escrever um conto, na verdade, empolgada depois de ter lido o livro Caim, do José Saramago. Eu fiquei apaixonada pelo humor dele naquele livro, e eu fiquei, meu Deus, eu quero escrever algo parecido e tal, com sarcasmo, né? É muito, muito bom aquele livro. E aí eu comecei a pesquisar sobre Lilith, né? Comecei a ler a Bíblia também. Eu comecei a fazer pesquisas para poder construir o conto. E sempre que eu ia tentar rabiscar alguma coisa, eu nunca consegui construir assim uma narrativa em prosa, né? E aí eu fiz esse poema em 2015, se eu não me engano, primeira versão dele, que era bem mais curta, que era a segunda, ele é dividido em 3 partes, né? E a primeira versão dele era só a segunda parte, diferente do que ela é hoje. Então, a partir desse poema foi que eu fui entrando em contato mesmo com poesia, fui ler livros de poemas, fui ler teoria, fui estudar mesmo. Enfim, foi assim que eu comecei a me interessar. E aí, quando eu publiquei As Querências de Lilith, a primeira versão, né, não essa versão completa, eu publiquei ela numa zine, que é a zine Alguns Versos Pervertidos e Outros Indecorosos. E todos os poemas que eu, a partir dele, né, depois que eu comecei a escrever, eu sempre releio para sentir mesmo de achar que está pronto, né? Então, com ele não foi diferente. Mesmo eu tendo publicado essa primeira versão na zine, depois, quando eu fui ler, eu achei que estava faltando alguma coisa. E aí eu modifiquei palavras, acrescentei partes, retirei partes. E aí, só depois, quando eu escrevi ele do jeito que ele tá, que eu li alto e gostei do humor que tem na primeira parte, foi que a gente sente, né, que o poema tá pronto. Com 24 anos eu tive meu primeiro filho, né, o Danilo, ele tem 7 anos agora. Eu tava cuidando de bebê, aprendendo, né, que eu nunca tinha cuidado de nenhuma criança pequena. E entre os cuidados com ele, eu estava tentando estudar por conta própria, tentando escrever, tentando ler, porque anteriormente a esse poema eu publicava conto, crônica, né, escrevia no blog, então eu tentava publicar dessa forma. Eu lembro que era bem, bem corrido, até agora porque agora eu tenho uma outra filha, que é pequenininha também ainda, tem 2 anos e meio. E foi entre fraldas, choro e tudo isso que eu fui escrevendo, né? Tenho escrito até hoje. Foi o último que eu escrevi, assim, terminado, né? Que tem alguns... Eu publiquei um livro que reúne a minha produção de poesia erótica, que é o Devoção. Fiz o lançamento dele recentemente, numa live no Instagram. E para iniciar a live, eu escrevi esse poema, o Devota, para poder começar a live. E aí ele é uma mistura, assim, porque eu estou trabalhando, estou com um projeto de uma antologia erótica com mais 4 poetas amigas. E assim, a gente conversa bastante no momento da revisão dos poemas, a gente faz exercícios para poder criar para aquele livro. E agora a gente está no processo de revisão desses poemas que a gente criou. E sempre surge histórias, né? A gente sempre conversa, vai misturando a revisão com a nossa vida. E foi a partir de uma experiência de uma poeta, né, amiga, que eu escrevi ele. De uma situação que ela contou, e aí eu escrevi o poema. Devota. Ainda que os meus joelhos fiquem doloridos,
intercedo por mim. Derramará em minha face teu líquido bendito como um batismo. Fará um altar. E eu serei consagrada deusa da minha própria vida. Eu me benzo, eu me enalteço. Eu escrevi ele e reli, mas eu não modifiquei muita coisa, eu só alternei alguns versos. E assim, eu escrevo quase sempre, muito difícil eu escrever no caderno. Eu só escrevo no caderno depois que eu reviso, e aí eu passo ele já pronto. Eu sempre escrevo no bloco de notas do celular porque é mais rápido para mim, né? E geralmente é quando eu estou colocando a minha filha para dormir, ou então quando realmente surge alguma coisa, eu pego e escrevo para não esquecer. Mas aí esse foi o tipo de poema que eu escrevi e não tive muito o que modificar, né? Tem poema que a gente escreve e relê e não acha que deve ser modificado. Ele é um desses poemas. Não mudou tanto porque agora eu tenho duas, né? Multiplicou as coisas por fazer. Eu tenho dois filhos, né? O Danilo tem 7 anos e a Clarice vai fazer 3 agora em setembro. A Clarice, ela é autista. E eu passo o dia cuidando deles, alternando o cuidado deles, o cuidado com casa, com o trabalho de escrita, de revisão. E assim, eu trabalho no espaço, né, de tempo que sobra. Quando a Clarice dorme, quando eles estão descansando, e aí é que eu. Ou então, quando ela está fazendo brincando, eu estou do lado dela com um livro para ler, ou então leio no celular mesmo. Para mim, não é tão difícil, né? Apesar de ser um pouquinho, porque são duas crianças, uma é autista, mas não é tão difícil porque o meu companheiro exerce também, né? A função dele de cuidar também. Então, ele fica com eles para eu poder escrever, ou então quando eu tenho trabalho. Então, a gente divide, né? Quando ele precisa trabalhar, sou eu que fico, e aí. Então, não tem tanta dificuldade, só que assim, a Clarice, ela é muito apegada a mim, digamos assim, né? Muito. Por exemplo, quando eu falo assim, filho, por favor, banha a Clarice, ela vai contra a vontade, não quer tomar banho com ele, tem que ser quando é pra, sei lá, dormir, comer, tipo, o pai só pra brincar, pra conversar, agora pra fazer essas outras coisas, ela quer que seja eu. Aí toma mais um pouco, né, do meu tempo, mas aí a gente divide. Eu comecei esse projeto em 2016 ou foi 2017, agora eu não lembro bem. Quando eu tinha um outro, que era o Mulheres na Literatura, um perfil que eu divulgava, né, as minhas leituras e as bibliografias das autoras que eu estava lendo. E aí eu percebi, né, que eu não lia muito, não conhecia autoras do Ceará. Aí eu comecei a pesquisar para me conhecer, para eu ler, e achei que seria interessante compartilhar essas leituras. E aí esse projeto teve muitos hiatos, assim, eu sempre conversava e depois não dava, já acontecia alguma coisa que eu tinha que parar, e eu passava de meses, às vezes passava de anos. Aí, a partir dele, eu criei um clube de leitura para poder debater essas obras que a gente estava lendo, né, sobre as autoras. E aí que eu parei ele, acho que em 2018 por aí, não fazia muito tempo que não atualizava o projeto, que eu mesma não tava. Foi quando a minha filha nasceu, né, em 2018, em setembro. E aí eu voltei esse ano, em março, se eu não me engano. Voltei a pesquisar, voltei a compartilhar o que eu estava lendo.
A gente voltou com um clube de leitura, o último encontro foi sábado agora, com o lançamento de uma escritora, a Vanessa Passos, da Filha Primitiva, o romance psicológico dela que ela colocou na Amazon para concorrer ao Prêmio Kindle de Literatura. E assim, é muito bacana porque a partir desse projeto, como leitora, eu cresci muito, coisa que na escola eu não tive. Aprendi muito com os encontros de leitura, assim, eu sempre acho muito, muito bom mesmo poder conversar sobre o livro, poder trocar as experiências, porque eu aprendo bastante, eu gosto muito. E, assim, esse encontro, a Vanessa pôde participar, né, a autora do livro. Então, assim, é uma experiência completamente diferente você ler a obra e ter contato com a pessoa que escreveu a obra, né? Não tem aquele negócio da pessoa que morreu, que a pessoa, né, só quer... Na escola a gente lia mais os clássicos, eu nunca tive proximidade, assim, com o escritor enquanto eu estudava. E o Instagram, né, a rede social, deu essa, como é que eu posso dizer, fez essa ponte entre o leitor e o autor, né, da gente poder falar para ele que gosta da obra e tal, poder conversar sobre como foi a construção do livro. E isso, para mim, como leitor e como pessoa que escreve, enriquece muito, né? Então, o Escritura CE é um projeto muito importante para mim. Tento conciliar ele no meio disso tudo, às vezes é muita coisa, eu fico com vontade de desistir, mas aos pouquinhos eu vou atualizando tanto o perfil lá no Instagram, e agora eu fiz um blog para poder receber textos de autores cearenses, e aí vou atualizando, vou revisando os textos, e vou colocando lá aos pouquinhos, eu vou pedindo paciência, que é só eu para ir olhando e colocando, programando lá os textos, mas é uma experiência muito, muito boa mesmo. Poder construir essa rede, né, de leitura, de informação, poder fomentar, principalmente as mulheres aqui do estado que eu nasci. Eu acho muito, muito importante, principalmente que a gente está fora do eixo, né? O Nordeste, o eixo é o Rio, São Paulo, são os autores mais falados sempre. Então, eu acho muito, muito bom mesmo. A sexualidade era uma coisa que eu não trabalhava em escrita, e eu achei muito interessante ter surgido, então eu quis escrever outros poemas, depois que surgiu esse, da Lilith, e a partir dele foi que eu fui escrevendo, fui lendo, pesquisando mais poetas e mais mulheres. E aí fui depois li Nina Risse, que tinha um blog, que a Nina é a minha maior referência, assim, Ave Maria, amo muito tudo que ela escreve, e assim, é minha amiga, muito maravilhosa. Então, e aí quando eu li os poemas da Nina, depois fui ler mais poetas, fui ler Criar Vergonha na Cara e ler Hilda Hilst. Então, não foi uma coisa que eu programei mesmo. Eu vou escrever poesia erótica. Não. Tanto que eu tenho poemas, né, em outras temáticas. Não escrevo só poesia erótica. Esse foi um episódio da série O Primeiro e o Último. Se você gostou do que ouviu, não esquece de seguir o podcast nessa plataforma de áudio aí mesmo, em que você está escutando a gente. E de recomendar o Como Poema para todo mundo que você conhece e que se interessa por poesia. Aproveita e segue a gente lá no Instagram também, no @comopoema. E se quiser, escreve pra gente, manda seu comentário, crítica, elogio, sugestão no nosso e-mail, rebentarprodutora@gmail.com. O Como Poema é produzido por mim, Lilian Sais, e editado por Ricardo Terto. Um abraço e a gente se ouve na próxima segunda.